Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo. Espero que vocês escutem esse vídeo. Eu estava parado pensando o que de fato trazer para o canal. Então eu decidi trazer coisas sobre vulnerabilidade, mas a nível de código. Por quê? Porque eu pensei, pessoal, muitas vezes o pessoal da área mesmo, até alguns pentests, eles falam de vulnerabilidade, mas de fato não entendem. Então, mas como eles exploram? Algumas vulnerabilidades existem algumas técnicas. Porém, você usar uma payload, você pode até explorar, validar, mas de fato você não entendeu porque que aquilo ocorreu, algo do tipo, tá? Então, para começar esse cenário, eu quero trazer a vulnerabilidade mais comum e a mais famosa conhecida de toda, que é o Cross-Site Script, ou conhecido mais como XSS. Então, vamos meter a mão na massa, sem enrolações, vamos lá. Então aqui, pessoal, eu vou abrir o meu Visual Studio Code, aqui vocês estão vendo ele aqui, beleza? Então já escolhi minha pasta, então se você quiser vir aqui, só File aqui, escolher a pasta ali, enfim, um arquivo e abrir, beleza? Então eu vou criar aqui o nosso index.html. Eu vou trabalhar aqui mais com HTML e JavaScript nesse sentido, tá? Então o que acontece? A gente pode montar a nossa estrutura, a gente pode digitar um HTML, você pode digitar 5, que você já tem sua estrutura pronta, ou simplesmente dar uma exclamação que vai dar ali no mesmo, beleza? Então tá, a gente já tem toda a estrutura que a gente precisa aqui, então a nossa linguagem, só por costume, vou botar PTBR, né? E beleza, o nosso título aqui, deixa eu só subir esse servidorzinho aqui do Live Server, que ele sobe o servidor local. Então, claro, vai funcionar somente na minha máquina, não na sua, mas faz sentido. Então tá vendo, ó, document, que é o de fato que a gente tem aqui. Então eu vou botar, sei lá, ó, labdxss, beleza? Então se a gente voltar aqui, a gente já consegue ver aqui ele refletindo, beleza? Mas vamos lá, vou dar exemplo na prática e bem simples, tá? Então o que é que acontece? Dentro do nosso body ali, eu vou botar um subtítulo, beleza? Então a gente pode botar um subtítulo ou um título principal, né? Um H1, enfim, vai do 1 ao 6 e o que a gente quiser. Mas beleza, então eu vou botar lá, por exemplo, um campo de busca, por exemplo. Beleza? Opa, ficou maiúsculo aqui, busca. Beleza? Então se a gente voltar ali no site, a gente vai ver, ó, campo de busca. Inclusive a gente, se quiser até alinhar isso também, mas eu acho que eu não vou entrar tanto a fundo, tá? Mas podia vir criar um link do CSS ou vir direto aqui também e a gente criar uma classe, um ID, dar um text align, enfim, ali. Mas não vai ser o intuito dessa aula, vai ser de fato ali, mão na massa ali, nada de CSS, não porque não faz sentido, porque não é o foco desses vídeos, beleza? Então tá, beleza. Então a gente vai criar um input ali, beleza? Input tipo text, beleza? Tá. E aí nesse input, se a gente ver, só para a gente estar acompanhando, ele reflete aqui. Outra coisinha que é legal, você pode vir aqui na extensão Live Preview, Preview, cadê? Aqui, ó, Live Preview. Que é o que acontece essa extensão? Ela, você pode ver aqui, ó, aqui, ó, como está ficando de fato o seu site, ó. Então eu vou deixar aqui para vocês acompanhar um pouco, talvez fique até melhor de eu estar oscilando na tela. Então beleza, a gente criou um H2 ali, ó, campo de busca, beleza, aqui. E nosso input, né, que vai ser aqui onde vai fazer a inserção dos dados, tipo text. Até aqui, beleza, tá? Mas para ficar intuitivo, às vezes ele não sabe o que campo é esse. Então eu vou adicionar um placeholder. O que seria o placeholder? Ele vai escrever dentro da caixa. Então fica mais intuitivo, porque a gente está falando de desenvolvimento para o usuário. Então, por exemplo, digite algo. Por exemplo, deixa eu só apagar esse outro maiúsculo aqui. Beleza, então se eu colocar digite algo, ele já sabe. Ou digite nossa pesquisa, ou algo desse cenário, enfim, beleza? E o que acontece? Eu também vou criar um ID para cá. Então eu vou chamar esse ID chamado de busca, tá? O que seria esse ID? É um identificador único, tá? Então ele não pode repetir nome, não faz muito sentido, tá? Até porque em programação, mais a fundo, vai bugar, dependendo se você fizer isso. Então beleza, então a gente sabe que aqui é para digitar algo, né? E a gente adicionou o nosso placeholder, que é para facilitar de fato ali o usuário, beleza? Tá. Agora vamos criar uma função aqui. Mas antes da função, vamos criar, sei lá, um botão também, né? Para ele enviar. Então vamos chamar a função bora aqui, beleza? E aqui eu vou botar, sei lá,
pesquisar, beleza? Então a gente sabe que o nosso usuário vai fazer uma pesquisa, vai digitar algo no nosso input e vai fazer uma pesquisa, beleza? Só que acontece, agora a gente vai criar ali com JavaScript para de fato fazer essa funcionalidade. Então eu vou dar só uma tag script, eu poderia botar um source, um caminho e tal, mas vou criar literalmente assim. Então o que acontece? Agora eu vou criar uma função, então a gente vem em function, sei lá, uma função chamada pesquisar. É legal que os nomes seja de fato que faça sentido, porque você imagina uma função aqui que é de pesquisa, mas se for, sei lá, função A, também não faz muito sentido. Tá? Eu sei que a ideia não é só vir tentando alinhar, senão vocês já como desenvolver, mas é muito de fato para a coisa fazer sentido, inclusive para essa apresentação, beleza? Então tá, então eu vou criar uma variável aqui, opa, foi lá para cima, desculpa. Então eu vou criar uma variável aqui, beleza? O que acontece? Eu vou chamar o nome dela de valor, beleza? Então eu vou atribuir, o que acontece? Eu vou pegar meu documento, getByElementID, que o que acontece? Eu vou pegar pelo nosso ID de busca. Por que eu estou fazendo isso? O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, ó, a nossa variável chamada valor, ela vai receber o que a gente buscar do nosso documento ByID de busca. Então vai ser o que vier aqui do nosso input. Então é como se eu falasse, se eu mandar qualquer coisa e quando eu chamar pesquisar, esse valor ele vai vir direto para cá, beleza? Até aqui acho que está bem tranquilo, né, pessoal? Bem didático, não tem muita coisa em cima. Só que o que acontece? Só que imagina que eu vou pegar o documento get, vou trazer esse resultado também na tela. Deixa eu criar um parágrafo aqui, sei lá, vou criar um ID aqui para ele também, sei lá, chamar resultado, beleza? Então o que acontece? Então a gente pode chamar get by element ID, eu vou também chamar ele aqui, essas aspas, pelo resultado, beleza? Vocês já vão entender. Por que eu quero chamar pelo resultado? Porque eu vou dar, o que acontece? Um text content aqui, que a gente vai dizer o seguinte, se a gente usar o text content, ele vai inibir a nossa vulnerabilidade, vocês vão entender aí, ó. Então eu vou dizer o seguinte, ó, você pesquisou por, vou botar só assim, por um espaço, e vamos concatenar aqui mais um valor ali. O que acontece nesse cenário? Aqui, se a gente fazer assim, quando a gente pesquisar e chamar essa função, ele vai executar. Mas aqui não vai ainda, por quê? Porque a gente não adicionou nada no nosso botão. Então a gente vai fazer um clique, né? Quando clicar, você chama a nossa função pesquisar. Beleza? Então o que acontece? Se eu fizer isso, vamos agora abrir de fato na aplicação ali no servidor. Se eu pesquisar, ele vai falar, você pesquisou por tal. Mas o que acontece, pessoal? Quando a gente usa isso, e é interessante, ó, o que acontece? E o que acontece se ao invés disso, um usuário botar uma payload maliciosa, que seria ó, image src, que é o search caminho igual a x. Se houver erro, mas vai haver, porque o search não vai ter caminho da imagem. Então eu posso dar um alert 1, um exemplo, e pesquisar. O que acontece? Nesse caso ele não executa. Então, nesse cenário, quando a gente pega o text content, a gente evita o cross-site script. Porém, o que acontece? Muitos desenvolvedores, em vez do text content, usam o inner HTML, que ele vai fazer, em tese, o mesmo sentido. Você vai ali mandar, ele vai pesquisar. Porém, é o que eu falei, se você vir aqui, ó, tentar um payload, ele já executa, beleza? Inclusive eu fiz até um pouquinho aqui falando sobre o inner HTML, tá? E aí, Rafael, eu não sei o que de fato aqui o inner HTML faz. Nada que o Google não resolva, tá? Inner HTML. O que é o inner HTML do JavaScript aqui, tá? E lembrando, você pode vir no site Developers aqui, ó. A propriedade do inner HTML define a síntese do HTML, o XML, então aqui ele dá exemplo. Ó, retorna o conteúdo que contém no código do HTML
serializadas, que vem todos os descendentes do elemento. Então ele dá o inHTML conteúdo. Só que ele fala, síntese erro, né, foi feita uma tentativa de definir um valor, tá? Então, se você ver até no exemplo, ele traz aqui, ó. Traz o exemplo de um inHTML, enfim. Só que o que? Usar o inHTML te deixa vulnerável ao cross-site script. Claro que tem vários exemplos, estou dando um exemplo mais simples, né? Mas aqui ocorre bastante um problema, tá? Vou deixar aqui para vocês verem. Então, quando a gente está trabalhando ali, analisando o código, lembrando que esse código também ficaria visível para o atacante, então bastava ele dar um Ctrl U aqui na página, apesar de ter esses outros, isso aqui é do Live Server para subir o servidor local, mas então ele olharia, então ele verificaria esse valor e falar, opa, aqui a gente tem um cross-site script, então tem muito cuidado. Mas esse é um exemplo que eu quero que vocês vejam na prática, um exemplo de cross-site script, ali claro, baseado muito mais no front-end, mas ocorre de haver isso, entendeu? E também a gente vai aprofundar, vai falar mais ali do Node, back-end, enfim. Mas esse é o exemplo que eu quero trazer para vocês, espero que vocês gostem. Então a gente sabe, ó, que se a gente fizer o innerHTML, então a gente pode até fazer o comparativo, innerHTML, deixa eu dar um Ctrl Z aqui pro text content. Qual a diferença aqui para vocês verem, beleza? Diferença text content. Então, ele até tem esse próprio overview aqui que a IA faz, ó. As principais diferenças do inHTML interpreta string como código HTML, renderizando as tags, enquanto o text content trata tudo como um texto puro. Então, tá vendo a diferença? Quando a gente insere o innerHTML, ele vai interpretar as strings ali como um código de fato do HTML. Então, ele entra de fato ali no nosso DOM da página e acha que é uma tag. Então, por isso é interessante se usar o text content. Por quê? Porque o text content ele vai entender, ó, como um texto puro, entendeu? E aí aqui tem mais exemplos, já falando, ó, inclusive fala de vulnerabilidade, tá? Que é só um overview, ó. Ele dá um exemplo aqui, ó, com text content e no HTML, ó. Usando strong ali, vai ficar em negrito, tá? Inclusive a gente pode até usar isso aqui como exemplo, vocês verem aqui, ó. Então, se eu usasse aqui, ó, nesse cenário ele não viria no text content. Opa, calma aí que tá voltando demais. Ô Maria, peraí. Era só o innerHTML. Abra aí, você pesquisou por 2 pontos mais valor. Beleza, eu sumei alguma coisa aqui, deixa eu ver, aí de pesquisar. Tá, deixa eu validar aqui. E nesse caso aqui, calma que eu acho que eu tirei a função ali na verdade. Botão um clique, a gente chama a função pesquisar. Beleza? Então se a gente chamar aqui ele, né, a gente vê, ficou até em negrito o mundo. Então esse exemplo, espero que tenham gostado. Vai vir mais vídeos relacionados a esse tipo, tá? De vulnerabilidade, de validação, de como ocorre, de uma das correções, tá? Enfim. Mas é isso. Compartilha, dá aquele like e vamos que vamos. E lembra, hackeia.